Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou aqui novamente, firme e constante, sempre avante para a gente meditar na poderosa, gloriosa Palavra de Deus. Que bom que você está aí. Esse livro de Josué é um livro fantástico, de muito aprendizado. A gente medita num livro do Novo Testamento, um livro do Antigo Testamento, assim vamos alternando, capítulo por capítulo, até o finalzinho de cada livro, procurando entender todo o texto-contexto. Não usamos uma lente, uma ótica denominacional, mas buscamos todas as bases teológicas que tem por aí, principalmente a reformada, para a gente entender melhor a palavra de Deus. Mas o mais importante é que o próprio Espírito de Deus é que é capaz de interpretar a palavra de Deus. Não tem invencionistas aqui, coisa que achamos. Se debruçamos sobre muitos outros comentaristas bíblicos e trazemos aqui para você uma bagagem de muitos anos de ensino e aprendizado da Bíblia, mas o propósito é entender a vontade de Deus e colocar ela de forma prática nas nossas vidas para desfrutar da vida abundante que Ele nos prometeu. Aqueles que ouvem, guardam no coraçãozinho e colocam em prática, porque senão tudo se torna vão, tá bom? Vamos lá? A promessa do líder. Josué capítulo 1, versículo 5 diz assim: enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você assim como estive com Moisés. Não deixarei, nem o abandonarei. Versículo 6, seja forte, corajoso, pois é você que conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Essa foi a palavra de Deus para Josué, quando ele inicia a sua grande tarefa. Ele precisava da promessa para o sustentar. Ele não era um jovem sonhador, mas alguém que já havia passado da meia-idade, que tinha uma avaliação exagerada da fidelidade de Israel. Ele não tinha, na verdade, uma avaliação exagerada da fidelidade de Israel. Ele não tinha ilusões sobre a tarefa que lhe caberia. Ele precisava, e aqui ele encontra a influência revigorante de uma incumbência sagrada. Assim como Deus lhe falou, assim falará a todos que são compelidos por um senso de dever para com Deus, ou o homem, a empreender alguma tarefa que parece estar além de suas capacidades. Então a gente vai ver as lições gerais de tudo isso. Heróis morrem, mas o poder que os criou permanece. Quando Moisés deixou sua missão, parecia que a obra estava fadada a ser interrompida. Onde encontrariam novamente tamanha graça? Ou como poderiam prescindir dela? Tal combinação de coragem, mansidão, fé para seguir onde quer que fosse, paciência com aqueles que mal tinham fé para seguir, tal sabedoria, tal amor, poderia ser repetida ou poderia ser dispensada, especialmente agora, quando a conclusão de sua grande empreitada era tão repleta de dificuldades. Pouco conhecem do coração humano aqueles que imaginam que Josué ele pudesse assumir alegremente as responsabilidades do seu comando. E Josué, já em idade avançada, familiarizado com as dificuldades de sua tarefa, sem dúvida, foi tentado a sentir que com Moisés a era heróica havia terminado e que restava apenas a prosaica vida comum. Provavelmente,
O povo compartilhava desse sentimento. E com a partida desse grande herói, havia a sensação de que toda grandeza e glória haviam desaparecido. A primeira coisa que reacenderá a esperança nos homens é esta: os heróis nos deixam, mas Deus permanece. Antes que a promessa especial opere o seu conforto especial, é necessário que este pensamento geral de conforto seja acalentado e realizado. E todos nós estaremos preparados para realizar as promessas que nos convêm. Se compreendermos que em meio a todas as mudanças Deus permanece imutável e tudo que nos resta e tudo que nos deixa, Ele permanece. Todos nós, meus queridos, temos essa tendência a dizer que os tempos antigos eram melhores que o tempo presente. Imaginar que a grandeza do passado não pode ser cultivada agora. Que a grandeza de pensamento, a santidade, a coragem não virão mais para dignificar os nossos tempos. Que houve uma graça especial concedida a eras passadas, que as enriqueceu, mas que se dissipou há muito tempo. Os membros da igreja olham para os pais da igreja, os dissidentes, os reformadores, ora os mártires dos tempos antigos, ora os heróis valentes dos tempos puritanos, que são lembrados por nossa reverente memória. E então surge o pensamento de que a eterna graça do dia que se foi jamais retornará. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Reverencio o passado santo, mas reconheço o presente divino. Os grandes se foram, aquilo que os tornou grandes permanece. Como por meio de humildes empreendimentos, por meio de esperas difíceis, por meio de apoio apenas suficiente para evitar o desespero, eles ascenderam degrau por degrau, a graça de Deus penetrando neles cada vez mais amplamente e sendo obedecida cada vez mais plenamente. Assim, meus queridos, da semente à espiga, da espiga ao grão maduro na espiga, seu caráter cresceu e assim também pode ser o nosso. Hoje, o Espírito de toda a graça paira sobre toda a humanidade. E ainda assim o amor de Cristo ajuda e abriga a todos. As peculiaridades do presente século não são capazes de enfraquecer Deus. Ele está aqui, renovado e forte hoje. Ele não transformará um Josué em Moisés, nenhum Eliseu em um Elias, mas com graça especial para sua tarefa específica, cada um será igualmente capacitado. Quem quer que tenha partido, Deus permanece. Assim como esteve com nossos pais, assim Ele estará conosco. Com todo dever, vem o poder para cumpri-lo. Não te abandonarei, não te desampararei. Se a primeira parte do texto prometia a presença, a segunda promete o poder e a ajuda de Deus. Ele estará com Josué, não apenas no sentido de onipresença, mas no sentido de interesse. Não para observar falhas e fracassos, mas para evitá-los. Havia o temor de que nessa empreitada muitas coisas pudessem falhar. A coragem do povo podia falhar, eles poderiam abandonar a lealdade a ele, sua sabedoria poderia falhar, sua resistência poderia falhar. Mas Deus entra e diz: eu não te abandonarei. Não frustrará nenhuma expectativa, não negará nenhuma ajuda necessária, não te abandonará quando estiveres fraco, nem te desamparará quando errares. Com o dever virá o poder, pois Deus
não nos abandonará. Não há parte do Evangelho mais necessária ou mais doce do que esta, que com o dever o poder sempre vem. Eles caminham de mãos dadas. No momento em que o preceito do Salvador torna dever do homem estender a mão, nesse momento ele tem poder para fazê-lo. Quando os discípulos são incumbidos de alimentar a multidão, eles têm poder para fazê-lo. A aceitação de uma incumbência abre o coração para Deus e Ele o inunda com a sua graça. Se os discípulos são enviados para expulsar demônios, eles têm o poder para fazê-lo, pois Deus não os abandona. Eles nunca obtêm poder à parte dele, do qual possam ter consciência e orgulho, mas ele está lá, por meio deles, neles, e quando eles sentem toda fraqueza e inadequação, ele, não falhando, os recarrega com toda a graça de que precisam. Você é chamado a confessar Cristo, a abandonar algum caminho agradável ou lucrativo do mal, a ficar sozinho, a abraçar alguma esperança vã e você não sente força, energia, vigor para a sua tarefa. Mas console-se com isto, com o dever, invariavelmente vem o poder para cumpri-lo. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Observe, por fim, a coragem é o requisito supremo dos santos de Deus e a força a acompanha. Sejam fortes e corajosos. É impressionante a importância que as exortações à coragem têm em toda a Bíblia. Acrescentem à sua fé coragem, não virtude, diz Pedro. E essa afirmação resume muitos interesses, muitos testemunhos. Não se pode contar facilmente os não temais da Bíblia. E essas não são meramente palavras reconfortantes, palavras de solicitude tranquilizadoras, mas palavras que inspiram, chamando a luta e a vitória. Veja o capítulo 11 de Hebreus e você encontrará que em quase todos os casos em que o autor atribui a grandeza dos homens à sua fé, ele poderia ter feito o mesmo, com igual propriedade, a sua coragem. O medo é a origem de quase todo tipo de derrota. Medo do conflito, medo da vergonha, medo do fracasso, medo de que Deus deixe a fidelidade sem recompensa e a oração sem resposta. Tive medo e escondi o meu talento. O medo exagera as dificuldades, murmura diante dos deveres, recua diante da repreensão, adia o dever, depois o negligencia e, por fim, odeia a Deus com a amargura do desespero. Tenha coragem. Se busca a Deus, busque com esperança, esperando encontrá-lo. Se afligido por dúvidas, enfrente-as bravamente, aguarde com calma o surgimento da luz mais ampla, que incluirá tudo o que há de melhor no antigo e no novo. Você está aflito, enlutado, quebrantado? Seja corajoso, tenha coragem. Encare a morte de frente e reúna suas energias para enfrentar as falsidades do desespero. Você está falhando, quase sem forças, perplexo e praticamente em desespero. Tenha coragem, pois a firmeza de espírito, enquanto necessária, é suficiente para o que você precisa fazer. A força física vai acompanhar essa determinação. O momento de um projétil é a combinação de sua massa com a sua velocidade. Assim, uma bola mais leve, quando lançada com mais rapidez e força, ela pode produzir o mesmo efeito ou até maior do que uma bola mais pesada que se move lentamente. Olha, essa mesma ideia da física pode ser aplicada às almas. Não é apenas o peso que alguém carrega,
a posição, a idade, a experiência, os recursos que determinam o seu impacto, mas o impulso, o zelo e a intensidade com que se move. Uma pessoa aparentemente simples, quando movida com convicção e propósito, ela pode realizar tanto quanto ou mais do que alguém considerado grande, porém lento ou acomodado. Há muitas almas leves, frágeis, fracas, mas que se lançam com energia contra as forças resistentes, possuindo um poder de superação muito superior ao de muitas naturezas mais fortes e poderosas. Sejam fortes e corajosos. Se Deus designa a tarefa e guia o caminho, vocês estão na jornada em que o medo do fracasso é supérfluo. Que o olhar brilhe. Não se dediquem à sua tarefa carregados de melancolia ou presságios sombrios. A coragem que alegra e fortalece vocês é dever, força em um só. Josué obedeceu ao preceito e, muito além do que imaginava, realizou a promessa. Sejamos como ele, meus queridos. E então, do ápice do sucesso e da glória, nós olharemos para trás, louvaremos a Deus pela palavra fiel, na qual nos fez esperar. Se Deus permanece o mesmo, promete estar conosco como esteve com Moisés, porque ainda tememos que a obra fracasse quando os grandes nomes passam. Se com cada dever Deus promete também o poder necessário, o que realmente nos impede de avançar com coragem no chamado que recebemos. Vamos orar para encerrar mais um episódio desse podcast onde Deus tem abençoado grandemente nossas vidas. Vem comigo. Senhor Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando os heróis se vão, quando as vozes que admirávamos se silenciam, lembra-nos que o Teu poder não diminui, que a Tua presença não se retira. Dá-nos coragem. Dá-nos a coragem que ordenaste a Josué, não uma coragem vazia, mas sustentada pela certeza de que não nos abandonarás, nem nos desampararás, e que ao final do caminho possamos olhar para trás e glorificar o Teu nome pela fidelidade com que cumpriste cada promessa. Em nome de Jesus, o verdadeiro capitão da nossa salvação. Amém, amém e amém. Já é demais. Graças a Deus, mais um episódio encerrado. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Volta no próximo episódio que a gente vai continuar meditando na poderosa palavra de Deus. Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.